continuando a partir desse momento. Do fundo do mar, aparece uma mulher que não é uma sereia. Ela ataca o peixe com uma espada. Seu poder é tão forte que sai em forma de raio e corta o monstro, libertando o protagonista, que já não tem forças para lutar e afunda até o fundo do mar. É a primeira vez que ele vê um monstro assim, e talvez seja a última. O protagonista abre os olhos e vê o Zhuani e a Ursa Maior esperando que ele acorde. O Zhuani apresenta uma mulher que o salvou. Ela se chama Lanya, a melhor nadadora da tribo Wani, que matou o monstro marinho e resgatou o protagonista. Ela não é muito inteligente, dizem os Wani, embora nenhum dos habitantes daquela tribo seja muito inteligente. Mas isso não importa muito para o protagonista, pois ela o salvou. O protagonista pergunta quem lhe deu a adaga que ela usa como arma, e ela conta que seu irmão a roubou dos garotos maus, fazendo com que o protagonista forme suas teorias de que os garotos maus são da tribo Jushi. A moça, com sua falta de perspicácia, não percebe que o protagonista é o Lorde, e diz a um Wani que quer saber o nome do homem irritante que está fazendo perguntas e que se pode silenciá-lo com um soco. O outro Wani tenta explicar quem é o protagonista, mas ela continua sem entender. Ela só entende vagamente que o protagonista está lá para ajudá-los. Ela conta que a arma foi roubada no dia em que a gangue da tribo Juzi invadiu seu território. Eles chegaram rapidamente e os fizeram dormir. Quando acordaram, ela estava trancada em uma caverna com seu irmão e outros membros de sua tribo. Um dia em que estavam cumprindo um trabalho para a tribo Jushi, seu irmão disse a ela que se livraria de um garoto mau e lhe daria sua arma para que ela se defendesse com ela, e saltaria do penhasco ao lado, abaixo haveria um rio turbulento. Ela era a única que conseguiria escapar viva. Sem questionar, ela tinha que voltar para sua tribo para encontrar Eishi e quando fizesse, deveria seguir as ordens que ele desse. Tudo aconteceu de acordo com o plano do irmão de Lan. O irmão dela golpeou um membro da tribo Juzi que estava de guarda no trabalho que eles estavam fazendo e ordenou que pegasse a adaga para escapar. Foi assim que ela chegou à tribo do protagonista. Depois, ela viu que ele estava tendo problemas com aquele monstro e o salvou. O protagonista a levará para Eishi, mas pede que ela recupere seu machado e traga o monstro. Ela conta a história para resumir e Eishi pergunta se há mais de uma dúzia de membros da tribo vivos, incluindo seu irmão. O protagonista está falando sobre a importância de salvar as pessoas com ela, mas algo chama sua atenção, está saindo fumaça da torre da montanha, um sinal de que algo está acontecendo. Deve ser muito grave, pois essa é a ordem para acender o farol. As palavras que o líder do Jushi disse ao protagonista foram um aviso de vingança. Mesmo assim, o protagonista não acredita que alguém da tribo Jushi os tenha invadido, mas mesmo assim ele precisa verificar. Com voz de líder, ele ordena ao ex-líder que cuide da fortaleza na praia e reforce as defesas, enquanto atribui os postos para evitar que algum inimigo entre no território. Ele também ordena que levem Lan para o acampamento para cuidar dela, e em caso de emboscada, a equipe de patrulha se encontrará com eles antes de sair correndo. Ele ordena que não ajam por impulso, sigam o plano conforme ordenado. O protagonista está preocupado que algo tenha acontecido. Quando chega ao acampamento, é recebido por parte dos habitantes e pela rainha. A ele, ela conta que o monstro é agora a refeição e que a Ursa Maior está levando-o para casa. Ela fica feliz que ele esteja bem e pede que ele descanse, enviando alguém para verificar a Ursa Maior. Mas o protagonista não pode descansar, porque se Eishi ficar louco, será um problema detê-lo. Ele ordena que o Shun, Lieshi, Ayun e o pequeno explorador que vão com ele. Os outros, junto com a Ursa Maior, voltarão depois para ficar e cuidar da tribo. O pequeno explorador deve encontrar um lugar alto para observar e avisar se vir algo suspeito. Shannon quer ir,
e reclama com o protagonista que da última vez ele não a levou com ele e que desta vez ela quer segui-lo para onde quer que vá. No entanto, o protagonista lembra a ela que ela só deve seguir suas ordens o tempo todo. Ela comemora emocionada por ele ter dito isso, como se fosse a melhor coisa que já ouviu na vida. A missão de Lúthien é proteger a rainha. O protagonista e sua equipe estão no local planejado. O pequeno explorador e Ayun observam de uma alta rama de uma árvore, enquanto o protagonista e o amigo do fortão estão escondidos atrás de arbustos, observando os membros da tribo Juzi se aproximando. O líder da tribo Juzi detém seu grupo antes de continuar avançando porque percebeu que o protagonista está por ali. O líder da tribo Juzi não sabe que caiu numa armadilha. Ele acredita que tem tudo sob controle e que percebe até o menor animal ou inseto que se move. Ele ameaça o protagonista dizendo que ele fará o protagonista provar o poder divino da erva celestial vermelha, embora ele não planeje usá-la dessa maneira. O protagonista não tem escolha a não ser enfrentá-los de frente. Ele e os outros saem de seus esconderijos. Por outro lado, o líder da tribo Juzi agora acredita que é uma luta justa, pois é 1 contra 1, e ele quer lutar com o protagonista. Este sempre explosivo, quer atacar o líder do Juzi, gritando que ele é um desgraçado, e corre na direção dele, gritando também que antes de fazer algo com o protagonista, ele terá que passar por ele. Antes que ele possa alcançar o líder inimigo, um dos membros da tribo Juzi o detém, segurando suas mãos numa batalha de força que o inimigo vence, lançando-o contra uma pedra. Apesar de sua força, ele foi derrubado rapidamente. Ayun corta uma corda e solta um tronco que consegue acertar o rosto de outro inimigo, mas só faz alguns arranhões e, na verdade, não fez nada significativo. Parece que uma batalha sangrenta está prestes a acontecer. Eishi se levanta e limpa o sangue que escorria de sua boca. O que o atacou corre novamente em sua direção para dar um soco, mas ele esquiva e bate na pedra. Ele aproveita e tenta derrubá-lo, com a intenção de levá-lo para o rio, mas o inimigo não permite. Os dois lutam novamente, medindo sua força. Nas costas do inimigo, Lan aparece de repente com sua adaga para apunhalá-lo. No entanto, os inimigos percebem seu ataque e lançam um homem pequeno como uma bola em direção a Lan. Assim o mesmo lança um poder com uma mão e a lança na água. Indo atrás dela rindo como um psicopata. O protagonista vê os dois desaparecerem sob a água. Dois gêmeos da tribo Juzi acreditam que isso não é uma batalha, mas um jogo para eles. Os primeiros dois a se divertirem foram os que atacaram Eishi e Lan. Eles querem atacar o protagonista, embora saibam que ele foi escolhido pelo líder para lutar com ele, mas não se importam e se lançam em direção a ele, enquanto nesse momento o Fortão e seu amigo se lançam contra eles para contra-atacar. Eles tentam golpeá-los, mas os dois esquivam. Para eles, é um jogo onde não precisam matá-los. Se dividem, um luta contra o Fortão e seu amigo, enquanto o outro gêmeo da tribo Juzi diz que tem vontade de se banhar no sangue de seu oponente, aquele que atacou Ayun, olha ao redor, desejando lutar também, e agarra o tronco como sua arma. Ele pergunta ao seu líder, e este responde que ele pode brincar de lutar com quem quiser, contanto que não o incomode, e escolhe lutar também contra Eishi. Eishi é forte, mas não tem energia para lidar com dois inimigos ao mesmo tempo. O protagonista quer ajudá-lo, mas o líder dos Juzi o impede, sacando sua espada para cortá-lo.
O protagonista esquiva seu ataque e faz com que seu oponente saiba que ele é seu adversário. Ele se altera porque o protagonista o estava ignorando. Então seus olhos ficam azuis de raiva e ele lança um ataque ao protagonista. Ambos lutam, colidindo suas armas e fazendo com que pareçam raios colidindo. O líder do Juzi quer que o protagonista mostre todas as suas habilidades, com uma voz de macho alfa. O protagonista ordena aos outros que alguém ajude Shi, quando o grandalhão com o tronco tenta atacá-lo, mas não consegue porque sente que a madeira ficou pesada. Isso acontece porque Shannon aparece, segurando o tronco pelo outro lado e o tira dele, dizendo-lhe que se ele quer saber quem é mais forte, que lute contra ela. O grandalhão inimigo pensa que ela vai brincar com ele, e quando ele vai lhe dar um soco, seu braço é atingido por flechas. Isso é apenas um jogo para ele, o que ele agradece ao seu líder por não ter mentido para ele sobre se divertir. Desta vez, ele está se divertindo com dois ao mesmo tempo. Seu líder ordena que ele comece a brincar de uma vez, porque quando eles voltarem para sua tribo, ele não se divertirá com mais ninguém e estará sozinho. As flechas foram lançadas por Ayun. O pequeno explorador está preocupado porque o protagonista e os outros estão em uma batalha difícil e precisam de ajuda. Ayun percebe que a armadilha dos troncos gigantes que ela usou contra o grandalhão é usada contra os ursos devora-homens, mas a esse tipo não efeito algum, e ela fosse a batalha não seria de muita ajuda. Ela elabora um plano para continuar lançando flechas no grandalhão para chamar a atenção, a fim de que o pequeno explorador vá imediatamente até a rainha da tribo para trazer reforços. O pequeno diz para ela ter cuidado. No campo de batalha, Eishi continua lutando contra seu oponente, que lhe dá uma cotovelada nas costas, fazendo-a sangrar. Ele precisa usar toda a sua força para derrubá-lo, mas ele quer levá-la para brincar no rio. O inimigo diz que se sente mais à vontade lá, mas na verdade parece assustado. Eishi quase se joga na água com ele, mas Lan a detém e avisa que a água não é um lugar seguro, para depois ser atacada pelos braços de seu oponente. Ele fica surpreso que Lan esteja lutando no rio e não consegue tirar vantagem dessa situação. O oponente de Eishi estende as duas mãos para atacá-lo, enquanto grita para que o deixe ir, maldito filho da mãe, e o soca nas costas, fazendo Eishi cuspir sangue novamente. Eishi usa toda a sua força para segurá-lo mais forte e faz o que ele tanto estava pedindo, jogando-o no chão, sendo ferido também no processo. Quase moribundo, ele pede a seus irmãos da tribo que continuem lutando por ele. A batalha não termina, pois em outra parte do terreno, o Carca Fortão e seu amigo lutam contra os gêmeos Jushi. Eles tentam o ataque que estavam praticando. Os gêmeos Jushi também planejam seu modo de ataque e querem se livrar primeiro do amigo do Fortão. Os dois pulam sobre ele e o amigo não se intimida. Um dos gêmeos Jushi esconde algo atrás das costas e surpreende o seu oponente quando joga um pó que coça nele. Ele fecha os olhos, coçando-se e descuida de sua guarda, oportunidade perfeita para que os gêmeos ataquem. Parece que é o fim do guerreiro, mas o bombado careca sai correndo para ajudá-lo e lança seu machado em um dos gêmeos, causando-lhe um corte profundo no ombro. Ele diz a seu amigo que o salvará. O gêmeo que não está ferido ameaça o bombado careca, gritando que ele se arrependerá pelo que fez. O bombado careca começa a contar e diz primeiro passo ao mesmo tempo que avança para o outro gêmeo, que o ataca e enfia sua espada em seu lado da barriga. O bombado recebe o golpe e continua contando. Segundo passo, diz ele. O gêmeo reclama sobre o que ele está fazendo contando, e o bombado conta o último passo, agarra a espada do gêmeo Juzi e grita para seu amigo que é hora. O amigo do bombado salta sobre o escudo do bombado, impulsionando-se para atacar o gêmeo Juzi com sua técnica favorita. O irmão do gêmeo, ao ver que ele está prestes a ser morto, o afasta do caminho, recebendo o corte e morrendo imediatamente. Um a menos.
Resto. Dos topos das árvores, Ayun continua atacando o grandalhão Juzi com suas flechas, que é um alvo fácil por ser lento. No entanto, suas flechas quase não causam nenhum dano nele. Ela está tentando ajudar a Shannon, pois ela está prestes a ficar sem energia e deve pensar em outra maneira de ajudá-la. Logo ela pensa em algo quando vê a corda que se soltou do tronco e tem uma ideia. Ela lança algumas flechas na direção da corda. A Shannon não entende muito bem por que Ayun está fazendo isso e acredita que ela está errando os tiros. Mas finalmente entende sua intenção, solta o tronco e se lança para pegar a corda. O grandalhão Juzi, como pensa que tudo é um jogo, acredita que a Shannon vai brincar com ele de outra forma. A Shannon faz com que ele acredite que estão brincando e agarra a corda. Ela se posiciona atrás dele para enrolar suas pernas. Ele não pode vê-la, o que lhe dá vantagem, pois não sabe o que ela está fazendo. A Shannon faz com que ele saiba que ela ainda não terminou de brincar com ele e o derruba. Eishi, por sua vez, tenta se levantar quando seu oponente já o fez, e diz que quase o subestimou, chamando de cabeça de peixe. O inimigo de Eishi continua se vangloriando de sua força, sem perceber o tronco atrás dele. Ele só percebe quando vê a expressão de Eishi, mas é tarde demais, pois o tronco lhe acerta na cabeça. Agora vemos nosso protagonista lutando contra o líder da tribo Z. O choque de suas armas é tão forte que os faz recuar. O protagonista já está com os braços cansados e talvez não resista ao próximo golpe. No meio da luta, o protagonista e o líder do Juzi caem como um raio que foi lançado pelo pequenino que atacou Lan, que traz uma ordem direta da bruxa. Eles devem usar algumas folhas vermelhas que ele entrega ao líder. O pequenino faz com que ele saiba que vai continuar escondido sob a água e trará mais dessas folhas vermelhas. Também lembra ao líder do Juzi que, se perder essa batalha, já sabe o que acontecerá com todo o seu povo. O protagonista percebe que está a erva vermelha celestial e se pergunta se o líder inimigo vai sacrificar sua mente para fortalecer seu corpo. O protagonista fica furioso e raios começam a sair de sua mão onde ele segura o machado. Então, ele é envolto por um tipo de fogo como um Super Saiyajin, e seus músculos ficam ainda maiores. O protagonista está mais forte. O líder da tribo Juzi analisa a decisão da bruxa em que ele deve usar a erva vermelha celestial. A ele, e ao homem pequenino que trouxe a erva vermelha se surpreende com um raio amarelo que quase o corta em pedaços. Esse pequenino quer se vingar e tenta dar a erva ao líder do Juzi para que ele se livre do protagonista, mas o líder inimigo o repele com sua arma, recusando-se a acreditar que essa seja uma ordem da bruxa. Ele manda o pequenino voltar e informar o que pretendia fazer. O pequenino se queixa e diz que depois não quer ser culpado e que contará tudo o que aconteceu à bruxa. Em seguida, ele desaparece no rio. O líder da tribo Juzi percebe o poder destrutivo do protagonista e sabe que ele está tramando algo. O protagonista, por sua vez, está caçando porque lutou recentemente com o peixe gigante e agora está lutando contra o líder do Juzi. Ele mal teve tempo para recuperar sua força, e até o poder de seu machado foi reduzido consideravelmente. Ele está vendo tudo embaçado, e o mais provável é que não consiga lutar nesse estado. Ele não deveria ter usado o ataque do corte porque isso consome muita energia, e ele só pode usá-lo uma vez. Se o usar novamente, pode desmaiar de exaustão. Sua gente não pode ajudá-lo porque também não tem energia para lutar. Se os outros tivessem perdido suas mentes, já teriam sido assassinados pelo líder do Juzi. O protagonista se pergunta por que o líder inimigo rejeitou a erva vermelha celestial. No entanto, ele não pode continuar se perguntando coisas porque precisa atacar e saber o estado de Lan. Ele precisa vencer seu oponente antes que todas as suas forças se esgotem. O protagonista e o líder do Juzi continuam se enfrentando, e o choque de suas armas ainda é muito intenso. Eles são seres muito poderosos.
O protagonista está usando tanto poder que está extremamente cansado, e até o braço que segura seu machado está prestes a se romper. O líder do Juzi, por outro lado, está excitado e quer que o protagonista mostre todo o seu poder. Ele percebe que não foi ele quem causou o ferimento no braço do protagonista. Ele se pergunta se o protagonista também adquiriu seu poder por meio de alguma cerimônia ou sacrifício. Eles se atacam novamente, e ambos se chocam no ataque. O líder Juzi sabe que o protagonista não pode passar tanto tempo se defendendo, e ele também não pode porque o poder concedido pela bruxa está prestes a desaparecer. Ele quer ganhar a batalha e promete ao protagonista que, se o matar, não fará mal a seus homens, pois o respeita como pessoa. No entanto, o protagonista não está disposto a perder e dará o seu melhor. O fogo que cobre o protagonista que se acende como uma chama maior, e ele assume a posição de ataque. O líder do Juzi também faz o mesmo, e ele é envolto por um fogo roxo. Ambos correm um na direção do outro para se atacar. A mistura de poderes causa uma explosão tão grande que pode ser vista de longe. O líder do Juzi está derrotado no chão. O protagonista é o vencedor desta luta. E o que cobre seu braço começa a se desfazer. Quase nosso protagonista morre na luta. O protagonista começa a se curar, seu braço ferido realmente. O poder de seu machado não é algo que possa ser usado levianamente, pois consome muito de sua energia. O protagonista está sem forças, mas antes que possa cair no chão, Ayun o segura, pois o grande Lorde não pode desmaiar antes dos outros. Isso seria vergonhoso até para seus inimigos. Ele informa a Ayun que ainda há alguém escondido no rio, mas ela o tranquiliza porque os reforços estão chegando. O protagonista só se preocupa com o bem-estar de Lan. Eles estão fora de perigo e podem voltar para a tribo. Ele está muito exausto e desmaia diante de Ayun. Como assim você está há mais de 10 minutos vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal? NANI? Veja, se todos que assistem e gostam do nosso conteúdo se inscrever-se no canal, já teríamos mais de 100.000 inscritos. É matemática, meus lindos. E para isso é muito simples. Vejam. Basta apenas 2 cliques, e você não sabe o enormemente que me ajuda dando esse apoio. Dito isso, agora sim, vamos continuar apreciando esse vídeo. Com isso, Shan-Li desmaia por fim, por causa da exaustão devido à feroz batalha contra o líder do Justiça. Mais tarde vemos como o protagonista começa a abrir seus olhos, já em sua casa. Sua rainha lhe pergunta se ele está dormindo, e ao subir em sua cama, ela o provoca, perguntando por quanto tempo vai fingir estar dormindo. Mesmo dizendo isso, vemos o protagonista tentar resistir os avanços da rainha, e já que o protagonista ainda continua a resistir, a rainha diz que já que ele quer continuar fingindo dormir, está tudo bem, já que ela gosta de tomar a iniciativa. Nesse momento, nosso protagonista todo envergonhado, dá um grito de espanto, e pergunta onde está a verdadeira rainha Xiao Van, e aproveitando isso, ele muda de assunto, perguntando onde está Alan,
e todos do seu grupo que lutaram contra o Jushi, e se estão todos bem. Sua rainha interrompe suas perguntas, o calando com seu dedo, e lhe diz que estão todos bem e além disso, esse não é um momento para distrações. E provavelmente, ele também não tem forças para escapar dessa vez. Nesse instante, o protagonista só consegue pensar que durante muito tempo estava se preparado para esse momento, mas por ora não está em seu melhor estado físico. Ele queria dar seu melhor, pois já havia pensado que, em momentos assim, era hora de mostrar toda a sua majestosidade. E agora, ele só se arrepende, pois sua majestosidade e estado de ânimo está em seu nível mais baixo, e já que é assim, ele só deixará fluir o momento. Nesse momento, aparece a janela de sistema, avisando de uma nova missão. Missão pró-reprodução, 7 vezes ao dia. Vendo isso, o protagonista incrédulo se pergunta se entendeu corretamente, se é 7 vezes ao dia. A janela informa o objetivo da missão. Como Lorde, é dever ser absolutamente forte em todos os campos, um desses é agradar sua rainha, pelo menos 7 vezes por dia, é essencial. Toda vez, você tem que fazê-la feliz, por 1 hora. A janela pergunta, se o protagonista deseja aceitar a missão, a recompensa será pedras multicolores, e falhar essa importante missão, será uma desonra para seus ancestrais. O protagonista entra em pânico, e pensa que agora está seriamente ferido, e se pergunta, se fazer 7 vezes ao dia, não o mataria de qualquer forma. Após esse pensamento, o protagonista pensa, que basta ele não aceitar a missão, e continuar o que estava prestes a fazer com a sua rainha. Afinal ele não vai aceitar a missão, e apenas aproveitar, e fazer o delicioso com sua rainha. Mas nesse momento, aparece a tela de alerta do sistema, o avisando que, se ele se deixar levar pelo momento, a missão se aceitará de forma automática. Assim, o protagonista sabe que, se começar o delicioso com a rainha agora, terá que fazer, por 7 vezes ao dia, durante 7 dias. Essa é a missão. Com isso, ele dá um grito, pedindo que, por favor, pare agora mesmo. A rainha, ao escutar isso, o provoca ainda mais, dizendo que é assim, que ele gosta de brincar. O protagonista, meio relutante, diz que isso não tem nada a ver, e que algo mal pode acontecer com ele se continuarem. Resistindo à tentação, ele só pensa, como poderá se salvar agora? Mas, nesse instante, se ouve um estrondo. É a ursa maior, que entrou em sua casa, deixando todos surpresos. A ursa maior apenas esbraveja. E assim do nada, ela pega o protagonista e sai correndo, fazendo a rainha exclamar que a ursa maior sequestrou seu homem. Enquanto isso, na noite pela floresta, a ursa maior leva o protagonista em sua boca. E o protagonista pergunta, aonde ela o está levando, por que segue correndo, e será que voltou a ser selvagem e agora o devorará? Agora, o protagonista só consegue pensar que, se soubesse que acabaria assim, teria preferido ficar lá com sua rainha. Já vendo seu fim, ele se consola, sabendo que pelo menos, foi um garoto de bom coração. Após algum tempo, a ursa maior chega em uma caverna, e solta o protagonista, assim caindo no chão. O protagonista pergunta, por que a ursa maior o levou até aquele lugar? Após essa pergunta, a ursa maior solta um rugido, e com isso, começa a sair da sua caverna pequenos ursos, seus filhotes. O protagonista fica espantado ao ver 2 pequenos ursos. Eles se aproximam da ursa maior e começam a brincar, em seguida vão em direção ao protagonista. Que nesse momento, aparece uma janela que diz: influenciados por ursa maior, os 2 ursinhos estão dispostos a se unir à sua tribo, deseja aceitar? O protagonista pensa que seria de grande benefício para a tribo tê-los, e acaba por aceitar.
A janela confirma que 2 ursinhos se uniram à tribo Chinchou. População mais 20, população atual 98. O protagonista se surpreende ao ver que 2 ursinhos equivalem a 20 pessoas para o sistema. Assim, o protagonista conclui que agora a tribo tem 98 pessoas, mas apenas 68 se podem categorizar como humanos, enquanto os outros 30 são ursos devoradores de homens. Após isso, de imediato aparece novamente a janela do sistema e informa: a população da sua tribo excede 90 pessoas. O novo será ativado. Missão: expansão. Objetivos da missão: ampliar o alcance do território para 10 km², sujeito ao uso eficaz do chão. Aumentar a população da tribo Chinchou para 3 pessoas. Conquiste 3 cidades ou tribos. Recompensas da missão: pontos de atributo X10, estereótipo herançado X3, um conjunto de equipamentos de fundição e atualizações na loja tecnológica. Limite para cumprir a missão: 180 dias. O protagonista se surpreende ao ver, pois já passou um bom tempo, desde a última vez que ele viu a última missão, chamada Um de Nós. E agora, ao ver e analisar, o protagonista calcula por onde começar, e já tem como foco a conquista da tribo Juxi, outra hora sua inimiga, onde acabou de derrotar seu líder. Quais aventuras nos espera agora? Olha só, galera! Chegamos até o capítulo 50 dessa história incrível. E adivinha só? Já estamos quase chegando nos capítulos mais atuais. Se estão ansiosos pela parte 6, a gente precisa de uma forcinha. Bora chegar aos 20.000 inscritos. Compartilha com o cachorro, a mãe, o primo, o papagaio. Vale tudo. Vamos nessa juntos. E quando a gente bater essa meta, a parte 6 vem voando para vocês. Estou literalmente mendigando seu apoio. E já sabem, nos vemos no próximo vídeo. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.